Quando a gente chega no galpão de práticas do Senai e vê ali eles desenvolvendo atividades muito diferenciadas, né? Encantador. É encantador. Porque o produto final que eles conseguem desenvolver em tão pouco tempo, né, com tanta qualidade, é realmente surpreendente. E você chega um momento assim, eu quero saber fazer isso, eu quero aprender a fazer isso também. As competições, elas permitem que a gente esteja com o ápice, né, o melhor da tecnologia do momento. A competição World Skills, ela é a Fórmula 1 do Senai. Então, quando a gente fala que um profissional ele está extremamente bem preparado, é porque ele teve contato, ele utilizou dessas tecnologias e quando ele vai para uma empresa, né, uma indústria, ele já está com a sua vaga garantida. TV 98 apresenta Tem Futuro. Um oferecimento SESI e Senai. Com as escolas SESI e o Senai, você faz o futuro. Olá, chegamos aqui com mais um episódio do Tem Futuro aqui na Rede 98. Eu sou o Eric Funes e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Você já ouviu falar sobre World Skills? A gente vai saber muito mais porque hoje a gente está recebendo aqui o Flaudileno Lima, ele que é coordenador da delegação mineira de World Skills, e também o Aleph Amaral, que já representou o Brasil no maior torneio de educação profissional do mundo. Tudo bem com vocês, gente? Tudo jóia, Tudo jóia. É um prazer Tudo ter jóia, vocês Eric. aqui. Quero saber de vocês o que é o World Skills, como começou. Eu estou muito curioso, eu tenho várias perguntas, mas antes, né, vamos dar aquela passada. O que é? É uma competição? É um torneio? Conta pra gente, Flau. Muito obrigado, Eric. É um prazer falar desse grande projeto, né, de educação e formação profissional de jovens talentos para o mundo profissional. Então, o projeto World Skills, hoje, ele é reconhecido, né, como a maior competição do mundo nas áreas da profissão e do mercado de trabalho. Então, os competidores, eles são preparados, de fato, porque eles exercem profissionalmente nas indústrias. E essas competições têm um tempo, né, um padrão de qualidade exigido internacionalmente. Muito bacana. É bom a gente lembrar que nesse mês de setembro a gente está sediando, a gente que eu falo, né? Belo Horizonte está sendo palco desse torneio. E eu queria saber, assim, eu já ouvi falar muito em Olimpíadas do Conhecimento e agora o World Skills. Qual que foi a mudança? É a mesma coisa? Como que acontece? Posso falar. Nessa semana de setembro, né, de 18 a 22 de setembro, estamos sediando aqui em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte e Contagem. Em Belo Horizonte, em 2 escolas, Américo René Janete e Paulo de Tarso. E lá em Contagem, o Centro 4.0, a competição nacional da World Skills. Então, a gente faz esse trabalho aqui, depois outros DRs, outros estados também receberão essas competições. Bacana. O que seria um DR? O DR, para nós, é um departamento regional do Senai. Então, para a legal. gente não usar a sigla Estado, a gente usa departamento regional. Nós somos Minas Gerais e os outros departamentos regionais que sediarão Paraíba, São Paulo, Paraná, nas outras semanas seguintes. Bacana. Então aqui a gente está recebendo uma etapa nacional. do Nacional. World Skills. A nacional que dá vaga para o World Skills Lyon no ano que vem, no mês de setembro. Muito bacana, Aleph. Conta pra gente, assim, como que funciona essa competição? Eu queria saber, são divididos por modalidades? Exatamente, né? Nós chamamos de ocupações, né? E atualmente a gente tem mais de 60 ocupações a nível internacional. 60 modalidades. Exatamente. Que são Várias as modalidades, ocupações. né, de diversas áreas, são 6 grandes áreas tecnológicas nas quais elas são divididas, né, como construção civil, como serviços e sociais, entre outros aí que nós temos, né, das grandes áreas tecnológicas, onde são divididas, né, essas ocupações. É um torneio fantástico, foi aí a melhor experiência profissional da minha carreira, né, tive aí a honra e o privilégio de poder representar Minas Gerais e poder representar o Brasil aí nesse torneio muito legal. Isso que eu queria entrar também, que eu achei muito interessante. Vocês dois, hoje, você no cargo de coordenação e você, eu posso dizer, treinador, Perfeitamente. vocês também foram competidores, né? Você, nível estadual, Isso mesmo. não alcançou outras etapas. Não. Já o Aleph chegou na etapa internacional, né? Exatamente. E como é que funciona essa participação? Tem uma pré-seleção? Como que esse processo de escolha dos competidores? Pô, é dividido em várias etapas, né? A gente inicia aí com uma etapa chamada etapa escolar, onde dentro da unidade Senai nós selecionamos, né, os alunos para promover alguma prova interna e então definir o representante da escola. E esse representante da escola, então, competirá com outras unidades, né, do estado para então definir o representante estadual, que avança para a etapa nacional e, caso campeão nacional, representa aí o Brasil na World Skills International. E agora a gente trazendo essa competição
né, pro dia a dia, para a vida das pessoas que estão ali, faz toda a diferença no dia a dia, seja profissional, seja pessoal, porque você vai trabalhar em equipe, né, disciplina. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, como que funciona. Exatamente. A nossa preparação, né, dos nossos competidores, ela se dá muito além da parte profissional. Então, a gente forma realmente cidadãos. Os nossos competidores, eles são treinados para terem um perfil socioemocional, um perfil comportamental, além do técnico. Então, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem o acompanhamento dos nossos técnicos, né? O caso Aleph aí, um expert, inclusive, do Brasil, que ficam ali diariamente acompanhando todo esse processo, né, de preparação, que não é somente essa parte mão na massa. Então, a gente se preocupa com o todo. Esse torneio, ele visa avaliar além, né, do perfil técnico do competidor, mas também a postura dele profissionalmente, a capacidade dele de resolver problemas, a capacidade de raciocínio, né? Então, tudo isso que o Flávio falou aí é avaliado na competição, por isso que a preparação se dá além do técnico, né? Sim. E o mais importante, Eric, é que essa preparação, ela se dá mínima em diversas ocupações para esses competidores, 8 horas dia. Então tem muita gente que não conhece, né? Imagina que é como se fosse um curso. Que ele vai lá, fica 2, 3, 4 horas no máximo. Mas não. Os próprios competidores, eles sentem a necessidade de ficar além de 8 horas, em alguns casos, preparando. Não precisa ser somente no Senai. Muitos deles vão para casa e continuam estudando, fazendo o seu processo de preparação. Isso é muito interessante, por isso que a gente tiver essa garra desses meninos para competir. E eu queria entrar um pouquinho mais nessas modalidades, eu queria entender um pouco mais, na verdade, como é que é? É uma banca que avalia? É uma escola contra outro? É um aluno contra o outro? Como que se dá a competição em si? Perfeito, né? Existe o que a gente chama de projeto teste, né? Que vai ser proposto dentro de cada ocupação, né? Com as suas especificações, né? Com seus critérios avaliativos, todos muito bem discriminados, né? Antes da competição, todos têm acesso a esses documentos, né? Ao regulamento, ao regimento. Esse regulamento que você está falando, ele é partilhado com todas as instituições que vão participar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, lá no Japão, eles vão receber o mesmo critério? É assim que funciona? Exatamente, né? É o que a gente chama de descritivo técnico, né, Flau? Que vai especificar tudo dentro daquela ocupação, mas existe também o que a gente chama de regulamento geral, né? Que vai listar ali as regras da competição, né? E como que deve ser as diretrizes para acontecer o torneio. Esses projetos testes, Eric, eles são nos moldes internacionais, conforme eu falei. Isso é muito bacana. Então, uma prova que a gente executa aqui, ela também pode ser executada em outro país, em outra competição que molda realmente um competidor que fica preparado internacionalmente. Então, a gente pode ir competir em outros países e o pessoal também pode vir. A gente pode receber que esse padrão, conforme esses regulamentos, ele deve ser seguido. Então, dá essa uniformidade para as competições. Tem um lado da competição, mas não é muito bem adversário. Eu vou torcer para ele se dar bem também, eu vou aprender com ele vai aprender comigo. Tem isso dúvida. Também? Isso existe e é muito importante, né? Esse espírito de competidores que colaboram uns com os outros. Isso acontece na hora, né, da competição, isso é bem menos, porque cada um está fazendo as suas entregas, o seu trabalho, com esse foco de ir para o internacional. Mas principalmente antes e o pós, deixa um legado muito importante, né, Aleph? Que Sem dúvida. Forma muitos amigos, a gente cria laços, né? Parcerias muito importantes. Então, para você entender como que se dá um processo de preparação, a gente faz simulados em outros DRs, em outros estados. E a gente recebe muito também. O Aleph, inclusive, teve a oportunidade de conhecer outros países no processo de preparação. Para você ver que isso não fica limitado só ao Brasil, mas em outros países também. E antes de você falar do processo de preparação, eu queria que você contasse como que foi a sua experiência, assim, de aluno para ser um competidor. O que foi feito? Quais são os processos que você teve que passar? Você teve que passar por um treinamento? Você teve que passar por algo específico para chegar onde você chegou, para representar a gente fora do país? Sim, claro. Aproveitando a oportunidade, estão falando sobre o processo de preparação. Normalmente a gente observa, né, nas turmas aqueles alunos que se destacam mais, que têm uma capacidade, né, de raciocínio, que tem um perfil profissional, né, mais desenvolvido, e normalmente a gente seleciona ele para prepará-lo em alguma ocupação específica. Não necessariamente, né, esse aluno precisa vir de um curso que já tenha relação com a ocupação que ele irá desenvolver. Normalmente mas às vezes a gente busca mais filtrar o perfil do aluno, né? E aí, diante disso, a gente inicia uma etapa escolar ali de treinamento e de preparação, aonde, né, a gente vai
orientá-lo com relação às técnicas necessárias, todo o processo. Falando, por exemplo, da minha área, né, de construção de espaços verdes. Então, a gente começa a introduzir no treinamento, né, os módulos da prova, treinamento com alvenaria e acabamento, treinamento ali de pavimentação, plantio e ornamentação. Então, tudo isso vai ali entrando como bagagem na preparação desse aluno, né, para que ele vá desenvolvendo o know-how, para que ele vá desenvolvendo as técnicas até as etapas posteriores. Geralmente, você falou que o aluno já está meio que encaminhado ali na praia dele, mas acontece também, então, de você perceber uma habilidade de um aluno numa coisa que nem ele mesmo sabe que ele é bom, tem aquela aptidão, e você vai falar assim, olha, você está indo por aqui, mas vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui, que isso aqui você vai se dar bem. Acontece isso também? Acontece isso também. Aí tem que ter um olhar mais clínico do treinador, no caso, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, nessa edição a gente teve uma particularidade muito interessante. No meu Senai, né, eu tive alguns alunos, né, dentro de sala de aula, e esses alunos foram para outra unidade Senai, porque a gente indicou eles numa habilidade que era de outra escola, por exemplo, né? Que é na área, por exemplo, de elétrica. E esses alunos, então, que eram meus alunos na turma, passaram a treinar em outra modalidade, outra ocupação, numa outra escola Senai. Isso é muito legal, Eric, porque na competição a gente prepara eles, né, para uma habilidade. Então, muitos até duvidam se vão dar conta, se vão conseguir. Mas diante de todo esse processo de preparação, eles são capazes. Eles vão porque ganhar. Eles são criam. capazes, mas eles não sabem que são capazes. Eles não sabem. E é muito interessante. E às vezes uma coisa que era muito distante para ele fala, nossa, nunca pensei que eu conseguiria fazer uma entrega dessa com tanta qualidade em tão pouco tempo. E às vezes industriais mesmo também duvidam. Mas diante de todo esse processo de preparação, né, que é muito intenso, é possível fazer isso. E muitas das vezes nem mesmo na formação dele do curso. Ele é direcionado para outra ocupação e se sai muito bem. Muito interessante. Agora, eu queria que você contasse como é que foi a sua experiência, quem foi né? Teve um Aleph na sua vida que falou, Sim, vem com cá, certeza. vamos lá, vamos seguir esse caminho aqui. Como é que foi isso? Bom, na verdade, foi mais, né, de um instrutor, né, que esteve aí me preparando e me direcionando para essa área, né? Mas você já estava na sua área certa ali? Você já sabia que No você queria? começo, não. Quando eu comecei meu treinamento, né, eu estava treinando para a área de eletricidade predial, né, que foi também o meu curso de formação dentro do Senai. Eu tô vendo que são bem específicos as Muito. modalidades, digamos assim. né? Exatamente. Depois a gente vai entrar mais nisso, mas continua. E aí eu iniciei o treinamento, contudo, depois de um tempo, né, eu vi uma oportunidade de participar na ocupação de construções de espaços verdes, né? E eu observava, né, a gente treinava no mesmo galpão, então as modalidades, as ocupações treinam normalmente uma ao lado da outra, né, para criar aquele espírito de equipe, aquele espírito de colaboração, de cooperação, que é muito legal dentro de uma delegação. E aí eu vi que era uma área interessante e decidi trocar de área mediante uma oportunidade que surgiu, né? Nós tivemos uma desistência de um competidor naquela ocupação e eu vi uma oportunidade de participar e decidi então migrar para achar a ocupação muito bonita, né? E por ver também que a escola tinha um grande potencial naquela área. E aí migrei para aquela área e fui feliz, né? Felizmente aí nessa escolha. A ocupação é em dupla, né? Então eu já conhecia a moça que estava treinando naquela ocupação e a gente se deu muito bem, deu muito certo. Iniciamos então nosso treinamento desenvolvendo as habilidades que esses Alephs que surgiram aí ao longo do caminho foram, né, nos possibilitando conhecer, né? Então é mais de um professor porque são múltiplas habilidades normalmente, né? Então eu tive lá um professor que me orientou na área da madeira, que tem, né, elementos construtivos de madeira na prova, por exemplo, de construção de espaços verdes, um professor voltado para a área de alvenaria, entendeu? Então, são vários aí que vão compor a nossa preparação, além também daqueles, né, que embora não contribuam tecnicamente, vão contribuir para a parte psicológica, para a parte emocional, né, que é muito importante também na formação de um bom competidor. Preparação muito ampla. Bacana. Exatamente. E você como coordenador, qual que é o objetivo que você enxerga assim na escolha da equipe, na escolha dos alunos e mais do que isso, porque você coordena geral ali, né? Todas as ocupações. E como que você vê essa evolução, a importância disso para a formação de um profissional? A nossa escolha ela já se dá, né, diante das necessidades de cada região. Então a gente tem várias escolas, né, Senai, no estado que participam da competição World Skills. Então a gente pega realmente de fato o que tem de necessidade e demanda da indústria, né, do sindicato daquela região. Isso é muito importante para nós. Isso é muito interessante. Porque a gente forma uma mão de obra extremamente qualificada. E vocês para um estão setor. olhando
para fora. Pra Vocês fora. não estão olhando só para si falando, Exatamente. vamos criar isso aqui que vai ser interessante, Não. não. O que o mercado precisa para a gente poder Exatamente. preparar profissionais para isso? Seria por aí? Exatamente. E isso também contribui para a educação de qualidade nas escolas Senai. Então, sempre que a gente tem um processo de preparação, né, de um competidor, isso em cadeia faz com que a escola, os instrutores, as oficinas, elas também sejam, né, melhoradas, com mais tecnologias, fazendo esse atendimento às indústrias. Interessante. Daqui a pouquinho, gente, no final do programa, a gente vai deixar vocês com imagens das competições aqui, né, para ilustrar tudo isso que a gente está falando, para você poder matar essa curiosidade. Mas eu Sim, queria sim. que você falasse mais um pouquinho mais dessa parte de coordenação, Ok. porque assim, são quantas modalidades? 60 modalidades? No Mundial são mais de 60 ocupações, Mas, né? eu falo modalidades, mas desculpa, são as Não. ocupações. Tinha um termo, né, até então, sendo utilizado, até cerca de 2013, 14 modalidades, mas a gente entende, porque para ter essa aderência, né, com o que a gente faz no padrão internacional, tem o nome de ocupação, exatamente essa profissão que eu já citei em um Aham. momento. Mas a minha função, né, de coordenação é junto com os técnicos, né, experts e os competidores, fazer esse processo de preparação e dar subsídios, né, contribuir para o que eles precisam. Então, A estrutura necessária. toda a infraestrutura, né, que é uma infraestrutura muito grande para cada ocupação, não é fácil. Então, a gente tem um setor da escola que ele fica dedicado, geralmente, para esses competidores poderem se preparar. Então, toda a questão de alimentação, apoio para eles, em vários casos financeiro também, o apoio psicológico, a gestão de todo o projeto, porque é um projeto que, como já se pode imaginar, é um projeto que envolve, né, vários recursos. Então, esse acompanhamento que o Aleph citou, socioemocional, psicológico, comportamental, fica com a minha gestão. Então, eu faço esse acompanhamento e é muito legal, porque ele é uma comunicação diária. Então, praticamente todos os dias eu converso com os técnicos, os competidores. Então, esse papel que eu tenho na coordenação é realmente de guiar a essa equipe, a esses competidores, para estar melhor preparados e poder representar o nosso estado na competição nacional e, após isso, na competição internacional. Vamos abrir o leque aqui agora. A gente já falou de construções verdes. Você Exatamente. falou de engenharia elétrica. Isso. Eu queria. E no início você falou também que dessas tantas ocupações, elas são divididas ali em 5 ou 6 Áreas tecnológicas. Grandes áreas tecnológicas. grandes áreas tecnológicas. Eu queria que vocês dessem uma destrinchada. Por exemplo, eu sei que lá vocês têm panificação. Entra na Isso. competição? Entra. A panificação, por exemplo, ela está na área tecnológica, né, de serviços, panificação e confeitaria. Então, a gente tem a grande área de tecnologia de manufatura. Então, entram as áreas de robótica, automação, usinagem CNC, eletrônica, controle industrial. São várias ocupações que fazem parte dessa grande área tecnológica. Nós temos outras também, tá? Como o Aleph é representante aqui, a área de edificações, né, a construção civil. A gente tem várias ocupações que fazem parte desse grupo, né? Isso é muito importante. Temos a área também, o segmento industrial de logística. Então, logística para muitas pessoas deve ser somente aquele processo, né, de envio, recebimento, Isso. organização, não. Tráfego Mas logística, ali. por exemplo, está incluso a área de tecnologia automotiva. Então, é uma Olha. ocupação importantíssima, né, que a gente precisa diariamente dos nossos automóveis e ela está na área de logística. E não caiu ali de paraquedas uma necessidade que vocês viram que o mercado tinha e vocês Exatamente. sugerem isso. Olha, vamos então preparar profissionais para que amanhã vocês possam ter mão de obra qualificada. É mais ou menos por aí? Exatamente. E é muito interessante isso, Eric, porque as competições, elas permitem que a gente esteja com o ápice, né, o melhor da tecnologia do momento. Então, a gente costuma ter uma fala, né, que a competição World Skills, ela é a Fórmula 1 do Senai. Então, a gente tem o que de melhor tecnologia, né, para essas ocupações, a gente utiliza nas competições e a gente traz isso, né, para as escolas e, inclusive, para muitas indústrias. Então, quando a gente fala que um profissional ele está extremamente bem preparado, é porque ele teve contato, ele utilizou dessas tecnologias e quando ele vai para uma empresa, né, uma indústria, ele já está com a sua vaga garantida. Você falando isso aí, eu vejo isso como uma grande vantagem de quem participa dessas competições, porque por mais, como posso dizer assim, por mais que ele entenda que ele está sendo treinado para uma competição, na hora que ele sai dali, ele fala, não fui treinado só para uma competição. Exatamente. Né? Eu estou preparado para o mercado, para quem quiser me contratar, eu tenho a qualificação necessária. Mas existem outras vantagens também para quem participa disso, né?
Com certeza. Os competidores, eles, assim que eles finalizam o processo, né, de preparação e competição, eles, em vários desses casos, as empresas já ficam ali esperando, né, para fazer as propostas de trabalho para eles. Então, a grande maioria, ela segue nessa carreira profissional dentro dessa área e dessa ocupação. Tem alguns casos que não. O Aleph aqui é um grande exemplo, né? Por isso que eu tô apontando para ele, que você foi falando, eu fui enxergando o Aleph é um a grande história exemplo, dele. E quem participa, é engraçado, a gente quer muito contribuir para os próximos competidores, para os próximos jovens. E é o que eu vejo no Aleph e tantos outros técnicos, né? Que ele quer possibilitar o que foi feito para ele, para esses novos jovens. Então a gente vê essa vontade, essa entrega da parte deles, porque eles realmente, de fato, amam e são apaixonados por que eles fazem no trabalho. A gente já está chegando na nossa parte final. Eu queria que a gente voltasse no tempo, que você primeiro, Flau, contasse a sua trajetória. Como que você chegou como coordenador? Eu já falei aqui no início que você foi competidor. Tudo começou ali, você era mais um aluno ali que Exatamente. Apareceu um Aleph, apareceu um Flau e falou, opa, vem cá, como que foi? No meu caso foi, eu posso falar que a Olimpíada antiga e agora o WorldSkills, ela me escolheu. Porque antes mesmo de iniciar meu curso, em 2004, estava correndo a etapa nacional aqui no Expo Minas. E eu fiz o curso de ferramentaria. Eu nem sabia o que era Senai, meu pai que me indicou, porque ele trabalhava em grandes indústrias, né? E falou, olha, ferramentaria é legal. Você era um adolescente Era um que não adolescente. sabia muito bem o que eu ia De fazer 16 ali. anos, Eric. Não sei se eu vou fazer direito, não sei se eu vou fazer engenharia. Isso, exatamente. Aí o pai, aquela dúvida, vai lá né? no Senai que você Vai pode ter lá, um norte faz o lá. curso de ferramentaria, quem sabe vai ser o que você vai escolher. E aí, a minha primeira aula já foi dentro da competição, porque eles fizeram um convite antes mesmo de iniciar o curso, a gente fez a matrícula, eles falaram, olha, vai ter a competição, vai ter um ônibus aqui, vocês podem visitar. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu fiquei encantado, né, com o pessoal desenvolvendo as práticas, né, fazendo as provas. E aí eu fiz o curso, continuei minha formação, né, e minha formação não só técnica, que eu fiz também curso técnico, depois superior, pós-graduações, todas elas na área mecânica, que é a minha área de origem, né, até chegar aqui na coordenação, visto que eu sou apaixonado pelo processo e treinei vários competidores, então fui avaliador líder, como o Aleph é hoje, em 4 edições das etapas nacionais, preparando esses competidores e sempre, né, vislumbrei poder ajudar ainda mais. E uma das formas possíveis era essa de assumir essa coordenação, porque aí, da forma que a gente já ajuda tecnicamente, hoje eu posso ajudar no todo, né, que é todo esse apoio necessário para que um competidor esteja extremamente preparado para participar. E como você já esteve lá, você sabe a necessidade que eles têm, né? Exatamente. Você fala, olha, eu já tive ali passando por isso, eu precisava desse incentivo, né? Não só no conhecimento técnico, mas também no psicológico, que precisa muito, né? Então Com vocês certeza. dão todo esse apoio, Isso é muito né? legal, porque eu sempre uso de muitos exemplos, né? O Aleph sabe bem, eu adoro exemplificar. E aí falar, olha, eu vivenciei isso, então vocês podem vivenciar também na competição, no processo de preparação. Vai ter muitas dúvidas, talvez, né? Talvez alguma cobrança externa, uma cobrança familiar, que também é, né, o caso, porque eles se preparam tão intensamente, Envolve com tantas todo horas, mundo, né? né? Então a gente conta com a família, a gente conversa com os familiares, a gente envolve eles no processo. Isso é muito legal. Então a gente exemplifica por ter vivenciado, eu até uma etapa estadual, né? Mas acompanhando aí grandes profissionais que foram até a etapa internacional representaram o nosso país, a gente consegue demonstrar e encaminhar eles para essa participação da melhor maneira possível, com o melhor resultado possível. E você dá uma passada pra gente aí, principalmente ali na etapa nacional e na internacional, como é que foi essa experiência? Claro, Eric, assim como o Flaudilene também, né? Eu entrei na instituição sem conhecer de fato o que era o Senai, o que era a Olimpíada do Conhecimento e a WorldSkills, né? Mas eu tive uma grande vantagem de poder observar competidores, né, de edições antecessoras à minha, treinando na minha escola. E aquilo ali desperta uma curiosidade nos alunos, né? Quando a gente chega no galpão de práticas do Senai e vê ali eles desenvolvendo atividades muito diferenciadas, né? Encantador. É encantador. Porque o produto final que eles conseguem desenvolver em tão pouco tempo, né, com tanta qualidade, é realmente surpreendente. E você chega um momento assim, não, eu quero saber fazer isso, eu quero aprender a fazer isso também, né? Porque muitos jovens têm aí o sonho, né, de representar o Brasil numa Olimpíada, por exemplo, né, dos esportes, ou numa Copa do Mundo. Eu também tinha esse sonho, mas eu sempre fui um perna de pau. Então eu não tinha essa habilidade para os esportes, né? Mas me encontrei no âmbito profissional, né?
E aí, graças a Deus e a oportunidade que eu tive no Senai, eu pude representar, né, Minas Gerais na seletiva nacional de 2014. Foi sediada também aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, na época. Foi um evento muito legal. Contou aí com centenas de competidores de dezenas de áreas. E aí, felizmente, fui o campeão e pude representar o Brasil na World Skills, né? World Skills também, que foi sediada aqui no Brasil pela primeira e única vez até então, que foi o World Skills São Paulo em 2015, né? Lembrando aí que a cada 2 anos a gente tem um país sede diferente. Legal. E a gente, voltando para as competições, a gente está tendo essa aqui no mês de setembro, né? Belo Horizonte sendo palco, mas tem um circuito, né? Quais são as próximas aí? Para onde vocês estarão aí nas próximas? Nessa semana agora, de 18 a 22, a gente está com 8 ocupações aqui em BH e Contagem, sendo que delas 3 são online e 5 são presenciais. E terão outras sedes. Isso foi muito legal nessa edição por parte do Departamento Nacional, porque permite, né, que a gente dê um foco de fato para cada semana. Então, nós iremos para Paraíba na semana que vem, fazer essa participação também de 25 a 29 de setembro. Depois vai vir a etapa do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Sendo que Minas, nessa edição, de 33 ocupações possíveis, está participando de 24. É a segunda maior delegação, né, do país na participação da World Skills Brasil dessa edição. Sensacional, parabéns por isso. A gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes eu queria que vocês falassem para quem tem interesse de entrar, de surfar essa onda, né? O pai que tem um filho assistindo agora, alguém que tem um afilhado que fala assim, nossa, isso é interessante, hein? Eu quero preparar ele para o futuro. O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, hoje, né, os cursos do Senai, eles já preparam todos esses alunos para serem competidores. Como o Arif disse, a gente faz um processo de seleção em que os competidores mesmo nos procuram. É muito interessante. Os alunos que têm interesse em ser competidores, eles já ficam vendo os nossos alunos competidores se preparando e aquilo já encanta eles. Eles querem fazer parte disso. Muitos pais também, né, reconhecem esse projeto por ele ser muito antigo. Então, a primeira competição nacional denominada Olimpíada foi em 2001. E tiveram outras edições, né, com nomes antigos de maratona, torneio de formação profissional. Vários desses pais, né, desses industriais já participaram. Então, esses alunos que querem fazer parte, né, eles devem, então, procurar, né, nas escolas os instrutores, né, os técnicos dessas escolas que participam, que têm interesse de levar os competidores para essas etapas escolares, depois estadual e possivelmente nacional e internacional, sendo que, para que ele possa fazer parte, ele tem que ser um ótimo aluno, mas não é só tecnicamente, né? A gente não seleciona alunos só pela parte técnica, é muito amplo. Então, se esse aluno ele é um destaque, né, na sua turma, ele tem grande potencial e pode fazer parte do nosso time no futuro. E você, Alif, qual que é o recado que você deixa para quem tem esse interesse? O recado que eu deixo é que realmente é uma oportunidade singular, né, para a nossa juventude e para todos aqueles que pretendem se profissionalizar. A gente vê hoje que muitos têm o interesse da formação acadêmica, que é obviamente importante, mas a formação técnica também tem gerado muita oportunidade. A gente está com essa necessidade e demanda no mercado aí de formação técnica, né, em diversos segmentos, em diversas áreas, e aí essa instituição realmente promove, né, uma capacidade diferenciada, uma formação de perfil diferenciado para esses alunos que ao saírem, né, saem com outra visão, saem, né, realmente diferenciados aí para serem abraçados pelo mercado e desenvolver as suas respectivas profissões. E então, para terminar, Polônia no que vem? O Mundial? Não, ano que vem vai ser Lyon, na França. É Lyon, na França. Isso. Você falou mesmo no início. Isso mesmo. Temos expectativas de ter alguma equipe de Belo Horizonte representando a gente lá no Mundial ano Temos que vem? expectativa, nós já temos 5 ocupações garantidas para Lyon. Sério? Né? Essas ocupações, elas estão, né, através de ranqueamento que foi feito por parte do DN. São ocupações que não ocorrerão competições para elas. É devido ao todo o nosso histórico, ao nosso know-how, a termos, né, os ambientes apropriados, os nossos experts, que já são experts do Brasil. Então a gente já está com 5 e a expectativa é que a gente aumente esse número. Nessas semanas que haverão competição com os melhores resultados possíveis, é o que a gente pede para os competidores, mas por que não, né, Eric? Contar aí com vários campeões que vão integrar, a partir de então, a delegação brasileira. Que isso, eu estou impressionado, então, que a gente já está lá. Já estamos lá. Pelo menos com 5 e, se Deus quiser, com muito mais ocupações. Sim, você falou que são 26 agora essa etapa? 26 são das 30, 33 são e 24 que nós participamos. 24 dos 33. Então, assim, a gente tem muita chance ainda. Temos muita chance.
Estamos nos preparando para isso, né? Ao Bacana. longo dessas semanas. Espero que ano que vem, então, a gente possa trazer essas equipes aqui, trazer os campeões, que eu tenho certeza que serão os campeões, para a gente Exatamente. poder conhecer mais sobre eles. Quero agradecer demais a participação de vocês, gente. Sucesso! A gente vai ficando por aqui, mas antes, como eu prometi, vocês vão ficar com imagens da competição nacional que está acontecendo aqui, sediada em Belo Horizonte e Contagem. Você sabe, né? O Tem Futuro volta no próximo sábado, sempre depois do Boteco 98. Um grande abraço e até lá! TV 98 apresentou Tem Futuro, um oferecimento SESI e Senai. Com as escolas SESI e o Senai, você faz o futuro.